Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Classe Móveis aqui pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. A partir de agora, as novidades do universo dos imóveis na telinha da TV Cidade Verde. No programa de hoje, nós vamos falar sobre obras em condomínios. Uma pesquisa aponta um aumento de 42% de reformas em plena pandemia. Traremos dicas de plantas para você decorar o ambiente externo da sua casa. E aqui nos nossos estúdios, nós receberemos o advogado Bruno Rocha para tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores sobre cobrança de IPTU e outras dúvidas sobre imóveis comprados na planta. Tudo isso aqui no Classe Móveis, que está apenas começando. E eu começo o programa de hoje falando para você que está em busca de um imóvel perfeito para compra ou locação. É o site classemóveis.com.br. É perfeito para você. É o mais completo classificado de imóveis que tem sempre as melhores ofertas. São quase 20 mil imóveis disponíveis e certamente você vai encontrar o que você está procurando. Tudo de forma muito simples. Basta informar sua localidade, o tipo de imóvel e a faixa de preço. Acesse o site classemóveis.com.br e encontre o imóvel que você procura em apenas 3 cliques. Bom, e com o distanciamento social imposto pelo Covid-19, as pessoas estão passando mais tempo em casa e fazendo melhorias nos seus imóveis para ter mais conforto. E, ao mesmo tempo, o barulho das obras cresceram. Antes mesmo da pandemia, não era tão notado e nem incomodava tanto aqueles que passaram a ter o lar transformado em escritório ou até mesmo num ambiente escolar. Uma pesquisa aponta um aumento de 42% em reformas em plena pandemia. Quer saber mais sobre esses dados? Confira na reportagem de Clebson Lustosa. Por causa da Covid-19, a vida de todo mundo precisou de alguma forma ser adaptada, principalmente dentro das moradias. O isolamento social fez com que as pessoas, por exemplo, passassem a trabalhar de casa. Teve muita gente que precisou reorganizar os espaços e algumas que encararam até reformas. As pessoas tiveram que se adaptar. Alguns apartamentos foram vendidos facilmente nessa pandemia e houveram reformas, como, por exemplo, uma simples troca de cerâmica, o que ocasiona 15 dias de barulho intenso em horário comercial, que é justamente no horário de trabalho e no horário das aulas. Assim sendo, reclamação no horário desses barulhos. Milena, eu estou em reunião, pede para o pessoal parar, mas eu não posso pedir para o pessoal parar, porque é um horário comercial que eles têm que trabalhar. Do mesmo jeito que ele tem a sua reunião em horário comercial, as pessoas tinham o direito de fazer as suas manutenções. Uma pesquisa realizada com síndicos no Brasil apontou que só em 2020, no primeiro ano da pandemia, 42% dos gestores ouvidos relataram aumento de reformas nos condomínios que atuam. Junto a isso, cresceu o número de reclamações. Mônica é gestora condominial e explica que quase todos os dias verdadeiras crises precisam ser administradas. A reforma ela traz algum tipo de transtorno, de barulho, de movimentação de pessoas. Aí os decretos foram liberando as reformas, foram liberando para que a vida dentro do condomínio começasse a acontecer novamente. Para manter a ordem, um bom convívio e principalmente a segurança, protocolos foram adotados nesses locais. A gente criou um protocolo de reabertura de áreas, né, de lazer, e dentro desse protocolo tem dizendo o que é que pode ser, por exemplo, utilizado na área comum do condomínio, como pode ser utilizado, como podem ter as reformas, e a gente cria um protocolo padrão. No condomínio que Milena é síndica, uma hora por outra aparece uma situação que envolve reclamações por causa de barulhos de obras. Mas ela brinca que com uma boa conversa, no final, tudo se resolve. A principal ação nesse momento é o diálogo. Eu não posso chegar num apartamento e dizer, pare a reforma porque você está fazendo barulho. Ou então eu preciso chegar para o morador e dizer,
se vire porque o barulho ele tem que existir. Não, a gente tem que dialogar. Olha, tem como fazer esse barulho somente à tarde? Porque hoje é semana porque hoje tem provas, ou então o morador tem uma reunião muito importante. E geralmente funciona dessa forma, esse diálogo entre moradores, síndico, geralmente funciona. Tá, e gestão de condomínio é um assunto muito importante, deve ser tratado com muito cuidado e compreensão por parte dos condôminos. E para ter mais tranquilidade e transparência, você pode contar com os serviços do gestor condominial da Living. A atenção especializada resulta numa gestão profissional, diminui gastos, otimiza as verbas arrecadadas, valoriza o patrimônio coletivo e individual e, principalmente, facilita as negociações e contratações. Só com a Living, você pode contar com serviços de gestor condominial, além de portaria remota, com garantias de uma empresa especializada no que faz. Entre em contato com a Living através do telefone 869-9925-2449. Bom, e a seguir, a gente vai tirar dúvidas com o advogado Bruno Rocha sobre cobrança do IPTU e também vamos tirar dúvidas dos nossos telespectadores sobre imóveis comprados na planta. Não saia daí, que a gente volta em instantes com o programa Classe Imóveis. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B.
E estamos de volta com o programa Classe Imóveis aqui pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Nesse bloco a gente vai falar sobre IPTU e a gente recebe aqui nos nossos estúdios o advogado Bruno Rocha. Bom dia, doutor Bruno. Seja bem-vindo ao programa Classe Imóveis. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos os telespectadores. Para mim é uma satisfação muito grande vir a essa casa e poder elucidar dúvidas dos telespectadores. Estou aqui à inteira disposição. Bom, e o assunto IPTU, ele chama muito a atenção, principalmente todos os nossos telespectadores, porque é um imposto que quando chega sempre no começo do ano, todo mundo se assusta, reclama. Mas eu queria começar com o senhor sabendo o que é o IPTU de verdade. Tá. O IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, é um imposto de competência municipal, Roberto, ou seja, cada município ele tem discricionariedade para legislar sobre esse tipo de imposto. Qual é o valor venal, quais são as isenções, quais são as hipóteses que ele vai ser aplicado. Então, é um imposto que você paga por você ter um imóvel dentro de um perímetro urbano. É basicamente isso. Bom, quem tem a casa alugada ou o apartamento, ele é que paga o IPTU ou é o proprietário do imóvel? Excelente pergunta, Roberta. Que é aluguel e IPTU. O que é que a legislação fala, a lei do inquilinato? Que quem é competente para pagar o IPTU é o locador. Acontece que tem uma pegadinha na legislação. Ela diz que caso haja uma negociação no contrato, uma disposição em contrário, o inquilino ele pode, sim, vir a ser cobrado desse IPTU. Então, aqui em Teresina, principalmente, em regra, quem paga o IPTU é o inquilino. Certo? É basicamente isso. Pode ser tanto o locador quanto o locatário. Em caso de múltiplas propriedades, o proprietário, ele, como é que funciona? Ele tem mais de um imóvel, ele paga mais de um IPTU, existe uma isenção, como é que funciona? Perfeito. O fato de o proprietário ter mais de um imóvel é indiferente em termos de você ser cobrado ou não do IPTU, certo? Se ele tem 2, 3, 4 imóveis, ele vai... Caso ele não seja beneficiário da isenção desse imposto, ele vai ter que pagar 2, 3, 4 impostos prediais territoriais urbanos. Isso não tem problema nenhum. E em questão de terreno, eu não tenho nada construído no terreno. Eu pago também o IPTU? Essa questão a gente tem que observar o que diz o Código Tributário do município. Aqui em Teresina, por exemplo, é indiferente se o terreno é edificado ou não. A própria lei diz que terrenos não edificados paga sim IPTU. E pode parcelar, assim como outros impostos, IPVA, é possível fazer o parcelamento? Ótimo. Essa questão também a gente tem que analisar o caso concreto, o município em específico. A praxe, o comum é que haja um grande desconto, aqui em Teresina é 15%, Roberto, 15% caso o proprietário ou o inquilino, por exemplo, venha pagá-lo à vista. Ou então, divide-se em 3, 4, 5 vezes. Isso a gente tem que ver município por município. A regra é que, se você pagar a cota à vista, você ganha um desconto. Se você não pagar, aí você paga o valor integral dividido em 4, 5 vezes. Vai depender do município. E já que a gente está falando de valor, como é que é calculado esse IPTU? É por metro quadrado, por tipo de imóvel, apartamentos, é diferenciado em relação a casas? Existe isso? Existe sim. O valor do IPTU ele é calculado em cima de um valor venal do imóvel, certo? Esse valor venal ele é obtido com uma série de detalhes, uma série de prerrogativas dentro do imóvel. Por exemplo, qual é a localização desse imóvel? Ele está numa área com mais abarcada de serviços públicos? Ele é um imóvel que tem escolas próximas? Então, é bem complexo eu te dizer como ele é cobrado, porque depende mesmo da localização, do tamanho, da qualidade da região da cidade. Se a região for mais valorizada... Perfeitamente, se a região vai ser mais valorizada ou não. Isso até confunde um pouco, porque o valor do IPTU não necessariamente ele corresponde ao valor de mercado. É o valor venal do imóvel, que é um cálculo que eles até usam planilhas do IBGE para ver qual é o valor médio do metro quadrado daquela região. Aí eles têm um valor venal, aplica-se uma alíquota e a gente recebe o valor do IPTU. E para ter a isenção desse imóvel, como é do IPTU, na verdade, como é que funciona? Interessante. Esse aqui, principalmente esse, a gente vai ter que ver caso a caso. Aqui em Teresina é bem interessante, tem alguns casos que são singulares. A título de informação aqui em Teresina, se você tem um imóvel com um valor venal abaixo de R$45 mil,
você está isento de pagar IPTU, caso você só tenha um imóvel. Mas tem algumas prerrogativas que poucas pessoas sabem. Por exemplo, você é um funcionário público do município ou da Câmara Municipal de Teresina e seu imóvel, único imóvel, vale R$93 mil, você também tem isenção. Tem uma que é bem curiosa, que é, se você participou da guerra da Itália há 50 anos atrás e você consegue comprovar, você tem isenção. Uma bem interessante que pouca pessoa sabe, foi aprovada no final de 2019. Se você colocou placas fotovoltaicas, enfim, no seu imóvel, e ela representa mais de 70% de economia, você pode vir a ter um desconto do IPTU. As placas solares. Isso. A partir de 2020, entrou em vigor aqui em Teresina. Então, é caso a caso. É bom que estimula a sustentabilidade, isso, bom que estimula, achei muito legal essa disposição do Código Tributário de Teresina, certo? Aí tem outras hipóteses. Se você tem câncer, se você tem HIV e você tem um único imóvel, esse imóvel é até 93 mil, você também pode vir a ser isento. Agora eu estou falando de Teresina em específico. Se você mora em Picos, em Parnaíba, enfim, você tem que analisar o Código Tributário do seu município para ver se existe alguma hipótese que você é abarcado por ela. E caso eu não pague meu IPTU, o que acontece? Pronto. Se você não pagar o IPTU, você vai ser cobrado. E assim, o município, ele tem prerrogativas para cobrar esse proprietário inadimplente. Ele pode colocá-lo na dívida ativa, certo? Que, enfim, a Procuradoria do município vai entrar com a execução tributária, vai poder cobrar. E aqui é uma questão importante, se você passa muito tempo sem cobrar o IPTU, você pode vir até a perder o seu imóvel, que ele é uma das exceções do bem de família. Então tome cuidado, pague seu IPTU. Geralmente, quando se atrasa, até os próprios municípios fazem campanhas de renegociação. Então é isso, se você não pagar, você vai ser cobrado, pode sofrer uma execução tributária e não é muito legal receber ela. Fugindo um pouco desse assunto do IPTU, a gente recebeu algumas perguntas dos nossos telespectadores e aí, para atendê-los, eu gostaria de saber que se eu falasse sobre compra de imóvel na planta. Se caso o nosso telespectador queira desistir, como ele deve proceder? Desistir de imóvel comprado na planta. A gente tem que colocar um marco temporal. Gravem essa data, 27 de dezembro de 2018. Por que essa data? Porque a partir desse dia entrou em vigor uma lei no Brasil que se chama Lei do Distrato. Então, basicamente, eu vou tentar resumir. É um pouco controverso, são várias nuances, mas se você comprou um imóvel na planta antes de 27 de dezembro de 2018, é simples. Você tem direito de desistir da compra do imóvel, só que você vai ter uma retenção de 10% a 25% do que você pagou. E o que é que vai dizer, o que influencia para ser 10% a 25%? O quanto esse consumidor foi adimplente, pagou as parcelas, enfim, não deu trabalho. Bom, passou de 27 de dezembro de 2018, já tem uma outra questão. Eu tenho que saber se esse empreendimento tem algo que a gente chama de patrimônio de afetação, certo? Se existir esse tal patrimônio de afetação, que é algo bem interessante para quem compra imóvel na planta, ele traz muita segurança jurídica ao adquirente. Aí são duas coisas. Há patrimônio de afetação, então a construtora incorporadora pode reter até 50% do que você pagou. 50%, já é bem mais agressivo. Se não há patrimônio de afetação, essa retenção pode ser de até 75%. Tá bem, Roberto? E tem outras questões, outras nuances. Qual é o prazo para devolução? O fato é, você comprou um imóvel da planta hoje, saiba que as desistências vem trazendo um impacto econômico maior. A gente agradece a sua participação aqui no nosso programa e aguarda o senhor novamente aqui no nosso programa, no Classe Imóveis, para tirar novas dúvidas da gente. Estou sempre à disposição. Obrigada. Bom, e eu tenho uma dica especial para você que quer alugar um imóvel e não pode apresentar garantias como fiador, calção ou seguro-fiança. Com a imobiliária virtual Plano B, você consegue o imóvel dos seus sonhos de forma simples e sem burocracia. A documentação também é toda online, deixando tudo muito fácil e rápido, tanto para quem quer alugar quanto para o proprietário do imóvel. Baixe agora mesmo o aplicativo do Plano B no Google Play ou no App Store e faça o seu cadastro. É muito simples. Mude sua vida para melhor com o Plano B. Para mais informações, você também pode acessar o nosso site planob.online. Plano B, onde alugar é mais fácil. Bom, e a seguir você vai conferir dicas de paisagismo. Que tipo de planta é ideal para ambientes externos? Nós voltamos em instantes.
Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Já estamos de volta com o programa Classe Imóveis aqui pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Eu trago uma dica especial para você que nos acompanha no final de semana. A Predial Administradora de Condomínios é uma empresa consolidada com quase 2 décadas de atuação e faz parte de um grupo empresarial que atua há 35 anos no mercado imobiliário piauiense e em diversos outros estados. São mais de 70 mil unidades condominiais administradas, com garantia total de receita condominial e serviços reconhecidos pela qualidade em soluções personalizadas. Tudo para você atender o síndico e condôminos, que através do aplicativo Classicom podem ter acesso à assembleia virtual, gerência de receita, controle de manutenções e conservações condominiais e muito mais. Agora, a Predial também tem atendimento especializado tanto no presencial quanto no online, com horário estendido. Tudo para garantir para você a melhor assistência para o seu condomínio. Entre em contato com a Predial ligando para o número 86-31-33-5000 e leve para o seu condomínio a tranquilidade de uma administração de excelência. Bom, e um ambiente externo merece tanto cuidado com a decoração quanto também a área interna. E nada melhor do que espaços verdes, jardins bem cuidados para otimizar esses tipos de ambientes. Para decorar um ambiente externo, você pode utilizar diferentes espécies de plantas, que são mais adequadas tanto para o local externo, como também para se adaptar ao nosso clima. Por isso, se você quer saber mais sobre qual tipo de planta você deve escolher para o seu jardim, confira dicas que a gente preparou na reportagem do Clebson Lustosa, com imagens do J.R. Aires. A área externa em uma casa merece atenção tanto quanto a parte interna. E decorar esse ambiente pode ser algo leve e divertido. Isso porque você pode apostar em uma decoração viva, abusando na escolha de plantas e flores, criando um espaço agradável e aconchegante. Entre esse mundo de opções, separamos aquelas mais utilizadas por paisagistas até as que demandam menos cuidados. Começamos pelas palmeiras, uma aposta para qualquer jardim. A palmeira azul, ela é uma palmeira muito sofisticada, é uma palmeira nobre, inclusive é nobre até no nome. O nome dela é Bismarck nobilis. Agora, ela é uma planta indicada para
ambientes amplos, sabe? Ela precisa de muito espaço. E as outras palmeiras tradicionais, tem a palmeira rabo de raposa, a palmeira Havaí, que é uma palmeira que ela não cresce tanto. Tem a ravenala, que é chamada também de árvore do viajante. Ela é indicada para áreas próximas à piscina. E aí tem a palmeira laca também, aquela palmeira do tronco vermelho. Ela é pouco utilizada pelo fato de ser uma planta de alto valor. Além do verde, é preciso outras cores nesse ambiente. E a dica é quanto mais, melhor. Monte a paleta de cores com vários tipos diferentes de plantas. Indicaria a mini Kissora, que tem das cores vermelha, branca, amarela e rosa. A rosa do deserto também. Ela não é aquela flor que vai encher o jardim, mas é uma planta muito querida, muito procurada, porque existem colecionadores de rosa do deserto, né? Quem tem a sua rosa do deserto não quer ter só uma, quer ter várias. Quer fazer a coleção da rosa do deserto de várias cores. O buganvília é outra flor, que ela tem uma variedade grande de cores. Tem um buganvília pink, o rosa, o amarelo, o branco. Tem um buganvília da folhinha verde, tem uma variegata, que é a folha verde com amarela, verde com branca. Então, assim, dá para colorir o jardim, dá para deixar o jardim bem bonito com essas flores. Mas sabemos que as pessoas andam cada vez mais corridas e com menos tempo no dia. Fora que nem todo mundo tem condição de contratar um jardineiro para cuidar das plantas. Só que isso não é desculpa para não montar um jardim. Algumas plantas nem precisam de muitos cuidados. Tem os cactos, as suculentas. As suculentas são plantas que elas precisam de pouca rega. Se for regada em excesso, ela pode prejudicar a raiz e a planta morrer. E aí ela tem vários formatos, né? E a suculenta, geralmente quem usa suculenta usa com cacto do lado. Tem essa dobradinha, cacto, suculenta. Excelentes dicas aí para manter o ambiente verde do seu lar, seja no apartamento ou seja em casa. No próximo programa a gente vai tentar trazer mais dicas, quais são as plantas ideais para você utilizar dentro de casa. Bom, e outra dica que eu tenho é da Imobiliária Rocha & Rocha. É a mais tradicional do mercado piauiense e oferece garantias especiais para os seus clientes. Só na Rocha & Rocha você encontra milhares de imóveis com os melhores preços. São 34 anos de atuação, oferecendo sempre o melhor. Acesse o site www.rocherocha.com.br para ter acesso a todos os imóveis disponíveis tanto para venda quanto para locação. Mas se você preferir, você pode ligar para o número 86-2106-4545 ou baixe o aplicativo da Imobiliária Rocha & Rocha, tanto no Google Play ou no App Store. Imobiliária Rocha & Rocha, uma empresa a seu serviço. Bom, e o programa Classe Imóveis vai ficando por aqui. Eu tenho encontro marcado com você no próximo final de semana, sábado, com reprise no domingo, aqui na telinha da TV Cidade Verde, trazendo todas as novidades do universo dos imóveis. E lembrando que todas as matérias exibidas aqui você pode rever todas através do aplicativo da TV Cidade Verde ou através do site da Cidade Verde, onde você acompanha toda a programação aqui do Grupo Cidade Verde. Um excelente final de semana. Tchau, tchau para você.